E vem conferir qual foi meu top 10 piores filmes de 2025. E chegando no final do ano, chega aquele momento de fazer várias listas. E agora chegou a vez de fazer a lista de top 10 piores filmes de 2025. E vale destacar, todos os filmes da lista têm crítica aqui no canal, caso você queira saber qual é a minha opinião com mais detalhes. Então vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista fica o filme Casamento Cruzado. Filme que ele lembra muito aqueles filmes de locadora dos anos 2000, e eu não falo isso de forma negativa. O que eu falo é que hoje em dia quase não tem mais esse tipo de filme. E o Prime Video resolveu investir nesse tipo de filme, trazendo Casamento Cruzado. Mas esse filme prova porque eu acho que esses filmes não funcionam mais hoje em dia. Quando você pegava aquele filme na locadora, só pelos atores que estavam na capa, e ia assistir, parecia que era uma novidade interessante. Aqui ele mostra por que esses filmes não existem, porque nada funciona. A comédia, que lembra muito o começo dos anos 2000, visivelmente não funciona mais hoje em dia. A química entre o casal principal também não funciona. As situações que são colocadas não funcionam. Realmente parece aquele filme que ele estreou de forma obsoleta. Ele é aquele filme que ele estreou e ninguém entende por que ele existe. Esse filme é uma catástrofe, que mais faz um desserviço para esse tipo de filme do começo dos anos 2000 que eu gosto, do que realmente traz aquela energia de, olha, podem ter filmes mais parecidos com esse. É um filme que ele é uma perda de tempo, é um filme que ele não funciona de maneira nenhuma, nem como comédia, nem como passatempo, e nem como romance. E por isso que ele fica em 10º lugar da lista. E em 9º lugar dessa lista fica o filme De Volta para a Ação. Filme que passa a mesma energia do filme do 10º lugar. Um filme que ele lembraria muito um filme que estaria passando na TV várias e várias vezes e que você alugaria só pelo elenco. Afinal, esse filme tem a volta da Cameron Diaz da aposentadoria para poder fazer a protagonista, junto com o Jamie Foxx, que também volta aos cinemas, aos filmes, depois de ter sofrido um acidente. Isso é a única coisa interessante do filme, porque ele é aquele velho filme de ação de um casal que eram espiões e que depois resolvem aposentar quando tem filhos. Só que aí algo faz eles voltarem para a ação. O problema desse filme é que, primeiro, a ação não funciona de maneira nenhuma. É aquela ação que ela está ultrapassada desde a hora que você vê ele pela primeira vez. Porque você vê que tem muitos cortes, muito CGI, e as explosões não são realistas. A partir daí, quando você vê isso, a ação não funciona. Você tira um fator do filme. Ainda por cima, a Cameron Diaz com o Jamie Foxx não tem nenhuma química ao longo de nenhum momento do filme. Isso era muito importante para o filme funcionar. Inclusive, a alma do filme deveria ser o pai, a mãe, o filho e a filha. A família deveria ser a química. Só que os atores mirins não têm carisma e não são bons atores. Os atores mais conhecidos, que é Cameron Diaz e Jamie Foxx, não têm química nenhuma. Então o filme vem de ladeira abaixo. O filme não funciona como um filme de ação, o filme não funciona como um filme de comédia, o filme não funciona como um filme familiar e o filme não funciona como um entretenimento. E em 8º lugar dessa lista fica o filme The Electric State, filme lançado pela Netflix, feito pelos irmãos Russo lá de Vingadores, Capitão América, o Soldado Invernal, diretores que depois que saíram da Marvel parece que não conseguem acertar em filme, porque a premissa do filme é muito boa, é repetitiva, os robôs dominando o mundo, fazendo parte da nossa vida, mas o filme ele só tem a premissa como interessante, porque os diretores, eles parecem que eles desaprenderam a como fazer um bom filme de ação, e isso o filme não consegue entregar. A ação ela é completamente picotada e você não consegue entender aonde que está todo aquele dinheiro que a Netflix investiu para estar em tela. O diretor não consegue trazer uma boa ação, não consegue trazer uma boa construção de mundo. E por que eu tô falando tanto da ação? Porque o filme ele deveria ser como fosse um Exterminador do Futuro, no sentido de você vai ter uma boa ação, mas você vai discutir a tecnologia como uma arma que pode destruir o mundo e como a humanidade é tão ruim quanto os robôs. O problema é que o filme ele esquece totalmente a sua mensagem, ele esquece o que ele quer passar para você. Então, a partir daí, o que acaba acontecendo? Ele se torna aquele filme que a mensagem não funciona, e também a parte do entretenimento, que é a parte mais da ação, que é para toda a família, que é para funcionar, também não funciona. Então os irmãos russos, eles erram na ação, erram na ambientação, erram na construção de mundo, erram na mensagem porque eles não sabem trabalhar, com mais um fator. O filme é protagonizado tem vários atores conhecidos, mas o filme em si é protagonizado por Chris Pratt e Millie Bob Brown.
Millie Bob Brown, que é uma atriz que nos últimos anos vem provando que ela precisava reciclar um pouco a sua carreira em relação à atuação, porque ela não consegue acertar nenhum filme e muito é por causa da sua atuação. Aqui, ela tem que ser a protagonista, que ela quer ir contra o sistema, mas ela não consegue passar isso em tela. E ainda por cima você tem o Chris Pratt, que também depois da Marvel vem cometendo um erro atrás do outro no cinema. E aqui é mais um, porque ele não acerta de maneira nenhuma. Com protagonistas tão fracos, tão pouco envolventes, esse filme só não é só não é pior, porque realmente a Netflix colocou muito dinheiro. Então você consegue que visualmente os robôs ainda conseguem se salvar em alguns pontos. Mas o filme, ele é muito chato, ele é muito enrolado, ele é um desserviço. Porque só não usar a mensagem não é o problema. Usar ela de maneira errada, aí incomoda. E em sétimo lugar dessa lista fica o filme live action de A Branca de Neve. Branca de Neve, que é a primeira animação da Disney e ganhou um live action. E sim, o filme é rodeado de polêmicas desde a época do seu lançamento, desde que a Rachel Zegler, que é a protagonista, falou algumas coisas, mas isso não é o motivo do filme estar aqui. Ela poderia falar, eu até concordo quando ela fala que o filme precisava de uma atualização. Mas se for para atualizar como esse filme é aqui, ele não funciona de maneira nenhuma. Porque ele não funciona como um live action da Branca de Neve, porque os anões, que é uma coisa até bonita de se ver na tela, eles são completamente jogados de lado e não funcionam de maneira nenhuma. A personagem é mudada de uma forma que você não vê a Branca de Neve em tela. Então, como um live action da Branca de Neve, como um filme dela, ela não funciona de maneira nenhuma, porque o filme é muito CGI e o CGI dele deixa completamente estourado num ponto onde tira o realismo e a magia Disney que deveria ter no filme. É uma Branca de Neve que não funciona. E se a protagonista não funciona, por que você vai querer acompanhar esse filme? Ainda por cima você tem uma Rainha Má, que é feita pela Gal Gadot, e que é horrorosa, a atuação dela é horrível e ela cantando é pior ainda, a cena de música dela é uma vergonha alheia absurda, realmente, então como Branca de Neve, o filme não funciona, mas o filme falou que ele ia atualizar a Branca de Neve, então o filme poderia trazer discussões interessantes, ideias novas, para realmente atualizar o príncipe, a própria Branca de Neve, a Rainha Má, até trazendo para algumas discussões modernas, mas isso também não funciona, porque as atualizações que eles fazem são as piores coisas do filme. O príncipe é sem sal, sem carisma e o ator não funciona bem. E ele não tem química nenhuma com a Branca de Neve. Alguém pode falar, mas na animação ele também não tem, que ele participa pouco. Mas aqui ele participa muito. O problema é que ele participa muito e não tem química. Ele, por cima, tem todo um núcleo de bandidos envolvendo o príncipe, que é uma das piores coisas que a Disney já fez em live action. E olha que a Disney erra muito em live action. A Branca de Neve é uma catástrofe em tudo que ele faz. É legal rever as músicas em tela da Branca de Neve, mas se for pra isso, eu prefiro ouvir elas no YouTube. Porque o que fizeram aqui é um desrespeito com a animação e também como filme. E em sexto lugar fica o filme Rim. Filme esse que tinha uma venda de que ele era um novo filme parecido com o Jordan Peele, mas é só a ideia mesmo, porque o filme é uma das piores coisas que eu vi nesse ano. Qual que é a ideia do filme? É um jogador de futebol americano promissor. Ele acaba sofrendo uma grande lesão. Ele é jogado por um lugar de um ex-atleta que fala que vai transformar ele no maior jogador da história. E quando você vê o trailer, quando você vê o pôster, você entende que vai ter algo sobrenatural. O filme, assim como todos que tem aqui, tem uma ideia muito promissora. Porque quando você acaba vendo a ideia do filme, ele passa aquele conceito de ele é um jogador de futebol que sofreu uma grande lesão, ele vai fazer tudo o que ele pode para chegar até lá. Existem discussões dentro do filme que são muito interessantes, como por exemplo, até onde você vai pela fama, quanto você abandona as suas origens para chegar onde você quer chegar. Também tem muito uma discussão sobre pessoas negras dentro desse esporte e como eles funcionam para chegar até lá. Mas quando você pensa nisso, essa é a ideia por fora. Quando você entra no filme, ele é uma das piores coisas que eu já vi. É aquela discussão barata que você simplesmente parece que está falando algo muito bonito, mas quando você assiste o filme em si, você percebe que é só algo da boca para fora. Você não consegue simplesmente aprofundar no discurso. Ele simplesmente pega pautas muito interessantes e ele esvazia ela. E o filme meio que vive em torno disso. Ele vive em torno que essas pautas vão acabar salvando o filme. E elas não salvam, porque elas não funcionam. O Marlon Wayans, que nem tá mal no filme, na verdade ele tá mais ou menos, porque ele tenta trazer uma aura que funciona até certo ponto do filme, mas quando ele tem que atuar de verdade, você vê que tem um problema ali. E o protagonista é completamente sem sal e sem carisma. O filme é aquele filme de uma pessoa que se acha muito inteligente, mas no fim é só alguém que não sabe o que está falando. São pessoas que parece que falam sobre o discurso porque viu em IA
e não pelo que viveu, o filme parece exatamente isso. Uma trilha sonora genérica que não funciona de maneira nenhuma, e o fim desse filme é uma catástrofe. O filme é dividido em capítulos, e os capítulos não fazem sentido nenhum, a direção é muito fraca, é uma direção que parece muito mais artística do que ela realmente é. Rim é aquele filme que, de novo, ele se acha muito mais inteligente do que ele é. É um filme que não funciona pela atuação, pelas discussões, e ele é aquele filme que é pior do que só um filme que não funciona. Ele é um filme que, quando você vai vendo como eles vão levando a discussão e os personagens, isso acaba te irritando. E em quinto lugar dessa lista fica Hurry Up Tomorrow, filme que é do Abel, o The Weeknd, que quer ser chamado de Abel agora. Bom, o The Weeknd, aparentemente, ele está usando as partes visuais, cinematográficas, para poder fazer a sua psicóloga particular. Afinal, ele fez aquela horrorosa, uma das piores séries que eu vi nos últimos anos, chamada The Idol, que era uma série que realmente vinha com o conceito de vamos explorar o lado da fama. Tudo bem. E agora, Hurry Up Tomorrow é ele trabalhando a diferença do Abel pro The Weeknd. Então você vê que visivelmente ele quer falar um pouco mais sobre a sua carreira e sobre a sua vida pessoal para colocando em tela. O problema é que ele tem os mesmos problemas do Rim. Imagina um filme que ele se acha muito inteligente, ele acha que ele está discutindo coisas muito profundas, mas não tá. É como se fosse um filme que ele tem uma embalagem muito bonita, é como se fosse um livro, uma compra, que tem uma embalagem super bonita, que parece que vai salvar tudo, que você vai falar, esse é o melhor presente que eu recebi, e quando você vai ver, não tem nada dentro da caixa. Hurry Up Tomorrow é exatamente isso. É um filme que, por fora, ele parece muito bonito, porque a direção tem que trazer uma arte, um filme mais de arte, um filme mais que você vai pensar mais nele, mas isso é só o visual. E olha que o visual às vezes é até exagerado. Parece que é um diretor em vários momentos que ele acabou de sair de uma faculdade de cinema, e a partir daí ele quer mostrar tudo que ele aprendeu, então ele usa todas as câmeras possíveis, ângulos diferentes, para cenas que nem fazem sentido usar alguns ângulos. Tem uma cena para mostrar o exemplo. Ele quer mostrar uma cidade de fora meio virando, para mostrar como era a cabeça do Abel, mas não é isso que está acontecendo na cena. Não era isso que deveria acontecer. Tem uma cena que a câmera fica atrás de uma parede para poder mostrar que tem alguém observando. Só que também não funciona. Porque ele não está observando naquele momento. Os personagens estão em cena, não tem ninguém perto da cena. Então parece que o diretor que ele quer usar o máximo o que ele aprendeu e ele quer usar aqui. E não funciona. Sem contar que, como eu falei, existem muitos. Por isso que eu falei que é parecido com o Rim também. Porque tem vários discursos, tem várias ideias, vários conceitos que não são bem trabalhados, não são bem desenvolvidos e são discursos que são esvaziados. Com mais um fator. Esse filme quer trabalhar um elemento que é como que é a vida do artista fora dos palcos. E a gente já viu isso várias e várias vezes no cinema de maneira muito melhor. Então isso também se torna um problema, porque ele transforma um discurso que já é repetitivo, já é conhecido, só que de maneira pobre. E sem contar a coitada da Jenna Ortega, que é uma atriz maravilhosa e que aqui não tá bem, porque ela tem que contracenar metade do filme com o Abel, que não é um bom ator. As cenas dele são uma piada gigantesca, é uma coisa que acaba virando até caricato a atuação dele. Então não funciona, ele não consegue dar entonação quando você tá com raiva, não consegue dar choro, emoção no choro, ele não passa nada. E ele joga para baixo a Jenna Ortega, que é uma atriz incrível, e o Cary Bugman, que é o ator que eu gosto muito também, e ele também não tá bem no filme por causa disso. É um filme que, de novo, parece que é o Abel querendo falar sobre a sua vida pessoal. O problema é que a gente tem que acompanhar isso em histórias horrorosas que ele não sabe trabalhar. E em quarto lugar fica a franquia Os Estranhos Capítulo 2. Os Estranhos Capítulo 2 foi um dos piores filmes que eu vi no ano passado. E aqui continua isso. Os Estranhos é uma franquia que fez muito sucesso no começo dos anos 2000 pela ideia diferente. Pessoas mascaradas que vão fazer morte. E tem um discurso no começo do filme que é a frase que mais de sei lá quantas pessoas desapareceram nos Estados Unidos e acabaram morrendo. Essa ideia não é ruim, ela pode funcionar até hoje. Até com a onda de violência que acontece no mundo inteiro, essa ideia para o filme funciona muito bem até hoje. O problema é como ela vai ser executada. E aqui não funciona nada bem. É um filme que o primeiro já foi um fracasso e o segundo acontece a mesma coisa. Porque o primeiro fator seria a protagonista. Ela é para ser uma Screen Girl, a Final Girl. Aqui você vai ver, ela vai gritar, mas ela vai sobreviver no final. Só que a atriz, a Madeline, ela não consegue trazer em nenhum momento o carisma para essa protagonista pra gente torcer por ela. Então isso é um problema. Esse segundo filme, ainda por cima, passou por muitas refilmagens.
E as refilmagens trazem uma das piores cenas que eu vi no cinema em 2025, que é a cena do javali. Ela é simplesmente horrorosa. Só que a refilmagem colocou isso numa cena que não vai de nada para lugar nenhum. E aí você pode ter mais um fator que funciona, que seria os estranhos. Só que aqui eles têm uma ideia de, primeiro, banalizar os estranhos. Eles transformam qualquer coisa, com mais um fator. A ideia do filme é você não saber quem são os estranhos, para a partir daí eles poderem ser qualquer pessoa. O seu vizinho, o seu amigo, um doutor, um policial, não importa. Ele pode ser uma pessoa considerada o alto da sociedade ou baixo. Você não sabe quem ele é. Essa é a ideia. No filme, resolvem dar uma origem para os estranhos pela primeira vez. E é horroroso. Horroroso, porque eles meio que tentam justificar como eles ficaram daquele jeito. Só que não. A ideia do filme é que qualquer um pode ser os estranhos. E aqui ele destrói a ideia principal do filme, estragando os principais vilões do filme. Então você não tem um bom protagonista, tem refilmagens horrorosas, com CGI bizarro do javali, você tem os principais vilões sendo completamente destruídos de uma franquia, com mais um fator. Além de tudo isso, ele poderia ainda te funcionar como um filme de terror, de perseguição, de morte, de assassinato. Também não funciona, porque o diretor não sabe trabalhar terror. Então a partir daí, as mortes, as perseguições, até os momentos de jumpscare não funcionam de maneira nenhuma. Se o primeiro filme foi um fracasso, esse segundo consegue repetir a dose dele. E vai destacar, do ruim para baixo, são todos os filmes praticamente com a mesma nota. Eles vão disputando qual consegue ser o pior entre os zero. E Os Estranhos está aqui. E em terceiro lugar dessa lista fica o filme Nas Terras Perdidas. Filme dirigido pelo Paul Anderson, diretor de Monster Hunter, diretor de Resident Evil. Então você já sabe o nível desse filme quando você vê esse diretor. E como todo filme dele, obviamente quem está protagonizando o filme é a sua mulher, Mila Jovovich, que é protagonista de todos os filmes que ele faz. Ela não é uma boa protagonista e ela não é uma atriz muito boa. E ainda por cima, esse filme tem um coprotagonista, que é o protagonista praticamente fixo do filme, que divide tela com a Mila Jovovich, que é o Dave Bautista. Então olha a dupla dinâmica que está protagonizando esse filme. Esse filme, ainda por cima, ele tinha uma outra característica. Ele é baseado num livro do George R. Martin, que também escreveu As Crônicas de Gelo e Fogo, que para quem não conhece é o livro Game of Thrones. A partir daí, você tem um universo fantástico de mitologia que poderia ser muito bem trabalhado, algo que não acontece aqui. Com mais um fator, deram uma tecnologia nova para o Paul trabalhar nesse filme, que ele era para ser algo diferente, como transforma o mundo, como apresenta o mundo, mas também não funciona. Bom, imagina assim, o filme é tão ruim que quando deram essa tecnologia para ele, que era para ser um exemplo de como essa tecnologia pode funcionar para futuros filmes, eles resolveram não associar essa tecnologia ao filme vendendo para os lugares. Mostrar como esse filme é ruim. Quando você vê um mundo de fantasia, a primeira coisa que você imagina é: vamos pegar esse universo fantástico e vamos apresentar tribos, religião, fauna, flora, e no mundo pós-apocalíptico. Então você tem muitos elementos para ser apresentado ali, até porque o cinema, desde sempre, tem muitas obras do mundo pós-apocalíptico. Mas o filme não funciona de maneira nenhuma. Então eu acho que esse é o primeiro grande problema do filme. Ele é um universo fantástico, que ele não é bem trabalhado, não é bem desenvolvido, com mais um fator: ele não te gera interesse de saber mais do que aquilo. Esse universo era para você terminar pensando: quero mais saber sobre a religião dela, mais sobre o rei, a rainha e o filho deles. Isso que você deveria querer terminar, mas você não quer. Inclusive, o filme é tão apressado, tão acelerado como ele quer apresentar, que muitas coisas geram incoerências narrativas e incoerências de roteiro num nível que você, como espectador, fica até confuso no que ele quis dizer naquela cena. Porque não faz sentido. Então, você tem esse universo fantástico que não tem uma boa ambientação e não tem um universo interessante a ponto de você querer interessar mais a ele. E o filme ainda tem outro fator. É a Mila Jovovich e o Dave Bautista tendo uma aventura do ponto A ao ponto B, para a partir daí você ir conhecendo mais desse mundo e ao mesmo tempo tendo uma jornada. É interessante a ideia que já foi feita várias e várias vezes. Agora a decisão é: para você querer seguir essa jornada, para você querer ver essa aventura, você precisa se importar com os personagens que estão em tela. Você não se importa, porque o roteiro é muito pobre. Os personagens são muito sem carisma e as atuações não ajudam de maneira nenhuma. Mila Jovovich e Dave Bautista têm zero carisma em cena. A partir daí você não se importa com eles. E se você não se importa com eles, se você não liga para eles,
a jornada que é colocada em tela acaba ficando desinteressante. O filme é chato, além de ser ruim, ele é chato porque você não se importa com nada que está acontecendo em tela. O diretor ainda não consegue dirigir uma boa ação, ele não consegue fazer uma ação decente. E algo que poderia chamar atenção, que é o visual dos personagens, eles acabam parecendo RPG genérico, de pessoas que estão fantasiadas daquele personagem e não vivendo eles. Então, com uma ambientação tão ruim, com atores péssimos, com personagens horrorosos, como que você quer esperar algo que saia de bom nesse filme? Sem contar que a direção também é horrível. A nova escolha faz com que o mundo pareça plano e chapado, que não, e tudo amarelado, num ponto onde parece um universo mais genérico possível. Esse é aquele filme que ele me lembra muito aqueles filmes de baixo orçamento de fantasia que lançavam lá no começo dos anos 2000, depois de 2010, quando o universo de fantasia queria estourar por causa do Senhor dos Anéis, por causa de Harry Potter. E não conseguiam por causa do dinheiro. Esse filme lá já seria ultrapassado. Em 2025, ele é uma ofensa. E em segundo lugar dessa lista fica Screamboat, Terror a Bordo. E para quem não sabe, eu vou dar um contexto aqui. Muitos personagens entram em domínio público. Quando esses personagens entram em domínio público, o que acaba acontecendo? Você pode fazer o que quiser com eles. Porque você, a partir daí, não tem que dar satisfação para alguém para poder fazer um filme. Você consegue fazer sem ter que pagar os direitos dele. E é por isso que tá tendo o filme do Ursinho Pooh e tantos personagens de contos de fada de terror. Quem entrou em domínio público foi o Mickey Mouse, mas não o Mickey Mouse qualquer. O Mickey Mouse em específico. O primeiro Mickey Mouse. O que aparece naquele curto em preto e branco chamado Steamboat Willie. E aí, a partir daí, teve um filme ano passado que foi um dos piores filmes que eu vi do ano, que era baseado nesse Steamboat Willie de terror. E agora saiu mais um, que é o Screamboat, que não tem nada a ver um filme com o outro, apesar dos dois terem qualidades parecidas, que são dois enormes zero. Então, a partir daí, esse filme ele faz tantas escolhas erradas, uma atrás da outra, num nível que ele, em qualquer outro ano, seria o pior filme que eu vi no ano. Ele só não foi o pior porque teve um que conseguiu superar. Porque ele conseguiu ser um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Mas o Screamboat em si, ele é um filme que ele não entende para qual caminho ele quer ir. Na verdade, já que as pessoas que estão por trás desse filme são as mesmas pessoas que fizeram Terrifier, eles tentam acreditar naquela ideia de vamos colocar um vilão carismático a ponto de você querer ver as mortes e não se importar com as péssimas atuações, com os péssimos personagens que existem lá. Ou o péssimo roteiro, você vai lá para ver as mortes. Mas isso não funciona, porque filmes que fizeram isso e deram certo, como Jason, como Fred, como Halloween, são personagens que acaba acontecendo? Eles acabam se tornando esses ícones da terror lá pro terceiro, quarto filme da franquia deles, o Chuck também é assim. Num ponto onde você, ao longo da franquia, cria tanto carinho por aqueles personagens de terror, que você sabe que aqueles personagens que aparecem estão lá só para morrer. Só que você não se importa, porque você gosta tanto do Jason, do Fred, do Chuck, que você quer ver eles matando. Só que teve uma construção ao longo dos filmes para ter isso. No primeiro filme desses personagens, você queria que eles morressem, os vilões, porque você torcia pros heróis, pros mocinhos, pros humanos. E aqui eles tentam pular isso. Vamos fazer esse Mickey Mouse de terror ser carismático a ponto de você torcer contra os humanos. Só que tem muito humano, eles não são bons, são muitos atores que não tiveram uma carreira, estão tentando fazer receber um pouco de dinheiro para fazer o filme, porque eles querem entrar em Hollywood de alguma forma, e eles não são bons. É verdade, a direção não ajuda, o roteiro não ajuda. Agora imagina o seguinte, você pegar um ator gigantesco de Hollywood, se der um roteiro ruim, uma direção ruim, ele vai fazer o máximo e ele não vai falhar junto. Agora imagina isso com um elenco amador. É óbvio que vai sair errado. É óbvio que você não se importa com os personagens. É óbvio que você não se importa se eles vão morrer ou não. Então você não cria um carisma para você torcer para eles. Inclusive, a história de cada um é a mais genérica possível. E o filme tem um outro problema que me incomoda, que é a sua montagem. Porque a montagem do filme, como eu já falei aqui nesse vídeo, ela é muito importante para conduzir a história, dar sentido para a história. E aqui não funciona isso. Porque existem algumas sequências que elas não fazem sentido entre elas. É um filme que ele é horrível na montagem, que inclusive tem vários erros de continuidade. E esses erros acontecem por causa do personagem do Mickey Mouse. A ideia deles do Mickey é fazer com que ele seja quase um Terrifier mesmo, quase o Art, o palhaço. Tanto que deram uma cara de Art, escolheram o ator do Art para fazer ele. E o que acaba acontecendo? É um filme que, primeiro, o Mickey ele cresce e diminui de tamanho dependendo da cena. Tem cena que ele é muito pequeno, tem cena que ele é muito alto. Outra coisa, eles fizeram um ator andar pela cena como se ele fosse o Art, só que tiram ele
em CGI e colocam ele, colam ele dentro do filme. Então as sequências dele não fazem sentido. Tem hora que ele aparece atrás da personagem e é visível que ele não está na cena, porque ele realmente não estava lá. O tamanho que muda, incomoda muito. O personagem não tem carisma, ele é estranho. E mais do que isso, ele é um personagem que não funciona em tela. Então o vilão também não funciona. A ideia dele não funciona. A história que deram para ele virar aquele personagem não funciona. Então os personagens humanos não funcionam, a história não funciona, a montagem é horrorosa, a continuidade é horrorosa e o vilão do filme não tem carisma, apesar dele fazer o máximo de esforço possível para ter. Com mais um fator que vale ser destacado aqui. Porque muita gente pode falar, se é baseado na galera de Terrifier, vai ter muita morte violenta. Então isso pode ser bom. Não é, porque não é que nem Terrifier. Ele só vende que é feito pelos caras de Terrifier. Então, quando você pensa, nem as mortes funcionam. Então o que sobra pra esse filme? Nada. E ainda por cima eles querem ter continuação, porque no final aparece uma mina do inferno lá, querendo fazer parte da luta com ele. Realmente é um filme horroroso. E como eu falei, qualquer outro ano que não fosse ele seria o primeiro lugar. E como eu falei, ele seria o primeiro lugar, mas ele não é, porque o primeiro lugar vai para o pior filme que eu vi na minha vida. Não o pior, mas com certeza o top 5 piores filmes que eu vi na minha vida, que é um desrespeito ao cinema. É uma aula de que devia ser colocado em toda a escola de cinema para falar como você não deve fazer um filme, que é o filme Guerra dos Mundos. Bom, sim, esse nome não é estranho, porque sim, ele é baseado no livro Guerra dos Mundos, que teve versões para cinema, versão para rádio, teve várias e várias versões. Bom, qual que é a ideia desse filme? E se Guerra dos Mundos fosse feito igual aquele filme Buscando, que você vai ver inteiro a guerra por um oficial do governo, que é um dos mais importantes, que e você vai ver ele pela tela do computador. E esse cara é o Ice Cube. A ideia em si já é horrorosa. Com todo respeito, você vai fazer um filme de guerra, você vai colocar pelas lentes, não funciona. O filme, ele não funciona porque, em primeiro lugar, você vendo o filme, ele queria te passar uma impressão de que você faz parte daquela jornada, que você não é só um espectador, você meio que está mexendo no computador com eles. E isso não funciona, porque o filme é muito mal, mais uma vez, montado. Na forma como ele vai passar de uma cena para outra, na forma como ele vai mostrar a localização no computador, não funciona. Esse dinamismo, o corte rápido, o corte seco, o corte com a trilha sonora querendo bater rápido, é para dar uma emoção e um dinamismo para um filme que se passa no computador. Mas não é porque você faz isso que o filme vai funcionar. E aqui, por exemplo, não funciona. Aqui realmente você vê que é um filme de baixo orçamento, mas que poderia ser feito melhor. O filme, ele incomoda. O filme, ele irrita. Em momentos de tensão ou momentos dramáticos, você dá risada em momentos que era para você estar tenso. Raiva que é substituído por aquele ódio de ver quem está em tela. O Ice Cube, eu acho que ele não tinha roteiro em mão, colocaram uma câmera na frente dele e falaram, olha, você não precisa de roteiro, eu vou te falar o que você tem que fazer, você faz. Grita, agora você vai assustar, agora você levanta da cadeira com a mão na cabeça. Porque de verdade, parece que ele tá no teste pro filme, não no filme. Sabe quando você tem a mesa de teste de roteiro, onde os personagens eles leem a cena, colocam uma entonação, mas não a entonação de atuar ainda para a cena oficial, eles mais mostram para ver se o texto funciona na boca dos personagens. Meio que o Ice Cube parece que está nesse processo ainda. Parece que o filme não começou a ser gravado. Esse é o nível de atuação do Ice Cube. É um nível onde você que está assistindo acha vergonhoso. O que ele faz aqui é mais do que amador, sendo que ele é o Ice Cube, um músico excelente e já se provou um ótimo ator em outros projetos. É uma vergonha ele entrar aqui. E tem outros atores aqui que são conhecidos também. Todos estão horrorosos. Porque entra outro fator. Se o Ice Cube se passa numa sala da FBI, que parece mais uma sala de um escritório de qualquer empresa, os outros personagens, o presidente ou a pessoa militar, ele tem que ter em lugares abertos. Então eles meio que se gravam fazendo uma ligação de voz com o personagem do Ice Cube. Só que eles falam, estamos aqui esperando para invadir a guerra. Só que eles mostram a cena no celular, quando o Ice Cube vai mexendo, você vê que é uma guerra gigante. Quando foca neles conversando, parece que eles estão gravando no jardim, na rua de casa, no Starbucks. Realmente não funciona de maneira nenhuma cena. Ela não cria tensão e ela não cria ambientação. Porque, de novo, a ambientação desse filme deveria ser feita através, principalmente, da mixagem e edição de som, que vai te colocar na tensão do mouse, do teclado, da explosão. Isso não funciona.
Porque a mixagem de som é horrorosa. Você não consegue entender aonde está vindo o som, de onde está vindo, quem está sofrendo, quem bateu no fundo. E isso deveria ser muito importante para o filme. Tem uma montagem horrível que já estraga o filme, com atuações terríveis, com a mixagem, uma edição de som horrorosa. Então é um filme que não funciona em nada. E mais do que isso, ele incomoda. Porque filme que é ruim, todo ano tem vários. Só nessa lista aqui tem vários que eu falei, eu considero zero. Mas esse é abaixo do zero. Porque ele não funciona de maneira nenhuma. Até as discussões que ele colocam como olha como a gente é vigiado pelas coisas, é horrível. Olha como o filme é incoerente. Uma das ideias do filme é criticar que a gente é vigiado 24 horas. Como a gente deveria ter uma vida que é mais menos vista, porque a gente não tem mais liberdade. Ao mesmo tempo que o filme faz essa crítica, ele é feito pela Amazon, é uma grande propaganda da Amazon. Então ele fala como os drones da Amazon entregam tudo, como os entregadores da Amazon, mesmo na guerra, fazem tudo para salvar sua vida. A Amazon entrega rápido, a Amazon praticamente salva o dia. Ou seja, a Amazon está falando de tecnologia, uma tecnologia que troca os humanos, uma tecnologia que praticamente deixa claro que a gente está sendo vigiado, mas por um bom motivo. Então a crítica do filme é que a gente é muito vigiado. E a ideia do filme é vender produtos da Amazon que vigiam mais a gente. Não faz sentido. Esse é o nível que é Guerra dos Mundos. Um final horroroso, com uma sequência do Ice Cube como um vilão final que parece que foi feito no Paint. Realmente é um filme horroroso, um dos piores que eu já vi na minha vida e é o pior que eu vi esse ano com certeza. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o pior filme que você viu em 2025? Qual é o seu top 10? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.